Quem é o Senhor Jesus? É muito importante a gente conhecer o Senhor Jesus e saber quem Ele é na realidade. E para nós saber isso, a única coisa que revela para nós são as Escrituras Sagradas. Para nós recorrer e para nós saber quem é o Senhor Jesus, nós temos que recorrer às Escrituras Sagradas. É ela que testifica de Jesus. Ele falou, examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. E é importante a gente saber quem é o Senhor Jesus, para que a gente não confundir Ele com outras pessoas. Saber definir com segurança, com firmeza, quem é o Senhor Jesus. É muito importante, né? E em Lucas 32, capítulo 32, verso 33, diz: Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. No Evangelho de Lucas, está afirmando que ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono do universo é o trono do Pai, né? E Deus vai dar o trono de Davi. Qual é o trono de Davi? Governar sobre Israel. Governar sobre a terra. No verso 32, Lucas 32, 32. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Quem que Jesus vai reinar? Reinar sobre a casa de Jacó. Porque Deus deu o seu Filho para a humanidade. Ele vai ficar comandando a humanidade como se Adão não tivesse pecado. Ele é o segundo Adão. Ele será o Rei dos reis e Senhor dos senhores. De todos os reis aqui da terra, ele é o maior. Ele governa sobre todos. E ele também é o Senhor dos senhores. Nenhum rei, nenhum homem governará igual a ele. Ele será acima de todos. O Senhor Jesus perguntou para os discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: dizem João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou e os discípulos responderam. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros já falam que é um dos profetas, alguns dos profetas. Mas Jesus queria uma definição clara, pura, da parte dos discípulos, né? Para ver se os discípulos realmente conheciam o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus perguntou, continuou ele perguntando, lá em Mateus 16, 15. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro tomou a frente, né? Pedro era bem para frente. Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus amou aquela palavra, ele gostou demais. Ele amou, ele diz assim: Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito do Deus vivo que te revelou quem eu sou. Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso alegrou. E por quê? Porque Pedro falou a verdade. Jesus é o Filho de Deus. Até se Pedro tivesse falado: Tu és o Deus, tu és um Deus puro, tu és o Deus do céu, Jesus repreenderia ele.
Mas como ele falou que era filho de Deus, ele falou, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Então até certa vez, ele ainda querendo, Mateus 17:15, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, afirmou que esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus não disse que ele era um outro Deus, que era um soberano Deus, não, meu filho amado. Em Mateus 27:54, um centurião, vendo lá o Senhor Jesus morrendo na cruz, disse, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Marcos 1:1 diz, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Até mesmo os demônios reconheciam o Senhor Jesus como Filho de Deus. Lá fala assim, e os demônios reconheceram Jesus como Filho de Deus. Lá em Mateus 8:29 diz, eis que gritaram, que tem nós contigo, ó Filho de Deus, viesse nos atormentar antes do tempo? Quando o Senhor Jesus apareceu lá para aqueles dois endemoniados de Genezarenos, eles ficaram horrorizados, ficaram incomodados, ficaram terrivelmente incomodados com a presença do Senhor Jesus. Eles chegaram a ponto de dizer, que tem nós contigo, ó Filho de Deus? Já vieste para nos atormentar? E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só tem uma classe de gente que não reconhece o Senhor Jesus como Filho de Deus. Essa classe são os politeístas, os trinitarianos, esses que acreditam na divindade politeísta, uma divindade trinitariana, que não aceita o primeiro mandamento da santa lei de Deus, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Esse que gosta de misturar Espírito Santo, mais o Filho, mais o Pai, e fazer deles um só Deus, coisa contrária às Escrituras. Então, eu tenho os trinitarianos que negam o que a Bíblia ensina. Então, se você quer ser um seguidor do Senhor Jesus, você tem que aceitar Ele como Filho de Deus, não como Deus.